dia! Bom dia você, meu irmão, minha irmã. E nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário que está vendo essa mensagem, a graça do Senhor sempre está nos fortalecendo o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. E nessa manhã eu peço a você, meu irmão, minha irmã, a grande bondade do Senhor está nos abençoando grandemente em nome de Jesus. Amém? Eu não sei qual o seu propósito no seu coração nesse dia, ou quem sabe nessa semana, ou durante a sua vida, mas sejamos ter uma vida perfeita, agradável aos olhos do Senhor na nossa vida. Que tudo que nós pedimos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo seja feita à vontade do Pai. E hoje, meu irmão, todos nós, pessoas, e eu não estou falando de qual é a sua religião, e que a poder, a graça de Deus é operar, agradar a vontade, aqueles que obedeceram ao Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Tudo que você buscar, tudo que você clamar, tudo que você pedir, interceder, sempre seja feita a vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida. E tudo quanto mais que você pedir ao Filho, será feita a vontade do Pai. Muitas pessoas, meu irmão, minha irmã, ele vai direto com o Pai, vai direto pedindo a Deus. Você nem lembra do Filho de Deus. E Deus deu uma grande dádiva para o teu filho, que é para se abençoar todos aqueles que crêem nele. E muitas pessoas querem ser bem-sucedido, as suas coisas, as suas vidas, os seus propósitos, mas não seja feita a vontade de Jesus, que é feita a vontade do Pai. Então eu peço a você, meu irmão, minha irmã, hoje a mensagem, Deus vai falar diretamente no seu coração sobre o que é a vontade do Pai. A vontade do Pai agradar o Filho de Deus. Tudo que você estiver buscando, clamando, seja feita a vontade do Pai no Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, eu peço para você, primeiro agradecer a Deus por ter mais a oportunidade de fazer essa mensagem poderosamente na sua vida, na vida de todos os nossos internautas. Agradecer a Deus por estar com vida, com saúde e tudo mais que Deus tem feito sobre a minha vida, Pai. Não foi feito pela minha vontade de mim mesmo, mas seja a vontade do Pai, em nome de Jesus. Nada pode ser feito na minha vida se não for a vontade do Pai. Porque o Senhor e Salvador Jesus Cristo me abençoou, derramou uma unção poderosa a Ele, porque eu clamei ao Senhor todo dia, todo instante, para que a graça do Senhor possa me guiar, me sustentar em todo o tempo. Amém? Então, nesse momento, peço agradecer a todos os nossos internautas. Felizmente, ontem, pessoas escreveram no nosso canal, alguns deram os likes. Eu te agradeço poderosamente em nome de Jesus. E tudo o que eu buscar, clamar, seja feita a vontade do Pai, em nome de Jesus. Amém? Então eu te peço, meu irmão, daqui a pouquinho vai ter uma mensagem poderosa, mas no final nós vamos trazer uma oração, clamando nas necessidades, dos clamor que você está buscando. E vocês não deixem esquecer que nós falar diretamente, falar com o Pai através do Filho, tudo que você buscar. Então daqui a pouco nós vamos orando e abençoando na sua vida, não pela minha vontade,
mas a vontade do Filho de Deus, e Deus vai agradecer, abençoar tudo que você clamar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, eu falei para você, não esqueça do nosso canal, do Pastor Antônio Costa, do YouTube. Inscreva-nos. Inscreva-se e dá o sininho. E dá o like. Compartilha. Nos ajude a fazer a obra do Senhor de maneira poderosamente em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, meu irmão, minha irmã. Aqueles que escreveram ontem. E mais ainda, todos aqueles que já foram inscritos no nosso canal, Deus está te abençoando grandemente na sua vida. E está continuando essa mensagem, que Deus possa te abençoar você, e tudo seja feito à vontade de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? E nesse momento, eu gostaria que você tomasse bastante atenção. Deus está falando a palavra de Deus. Nada pode ser feito à vontade do homem, mas que seja feita à vontade do Senhor, através da palavra, que é a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra, tudo seja feito à vontade de Deus, a saber, Jesus Cristo na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, eu gostaria aqui alguns versículos do Evangelho de João, no capítulo 6, de 37 até o 40, e vejamos quanta profunda, a profundeza profunda de Deus naqueles que querem buscar a vontade de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então vejamos aqui, João 6, capítulo 37 em diante, diz assim: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançará fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. E no versículo 40 está dizendo assim: portanto, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Meu irmão, essa palavra poderosa, que Deus está abençoando poderosamente em todos nós. Muitas pessoas estão clamando ao Senhor em nome de Jesus. Você está clamando em nome de Jesus? Está ótimo. A vontade de Deus vai fazer. Mas não quer você saber a ordem, o dia que a vontade do Senhor vai fazer na sua vida. E qual o propósito que Deus quer fazer no seu coração? A vontade que você está buscando, às vezes não é o propósito de Deus. Deus quer que seja para você as coisas maravilhosas na sua vida. Vejamos aqui, no versículo 37, que Deus está dizendo: tudo que o Pai me dá virá a mim. Você não pode pedir nada em nome de Deus, porque o propósito de Deus é abençoar aquele que ouve e obedece e confia o Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo, porque ele pagou o preço daqueles que confiar nele, limpou os seus pecados, os seus erros, os seus enganos, os seus preceitos que não é correto aos olhos do Senhor. Mas ele entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Aí você
é beneficiado, porque quando Cristo pede o seu propósito na vida dele, na sua vida, o filho vai pedir ao pai, e o pai seja feita a tua vontade. Muitas pessoas estão clamando, pedindo a Deus, eu estou esperando. Então, projeto A ou B, ou sei lá, até Z, e os projetos de Deus não me respondeu. Irmão, a palavra do Senhor está falando aqui, ó. Tudo que o Pai me dá, virá a mim. A mim é a quem? Jesus Cristo, meu irmão. Você pode pedir tudo em nome de Deus, de Pai, mas em nome de Jesus, a palavra está falando aqui. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançará fora. Essa é a palavra que Jesus está falando naqueles que confiam nele, Jesus Cristo. Muitas pessoas, meu irmão, ele não quer nem saber que Deus mandou teu filho limpar o seu pecado, os nossos pecados, todas as enfermidades, todos os pecados, todos os erros, que nós sejamos limpos. E quando estiver limpo, o próprio Jesus Cristo vai levar uma palavra de misericórdia, que tudo que você buscar seja feito à vontade do Pai, e será feito. É isso que está escrito na palavra, meu irmão. Observa o que Deus está dizendo ainda. 38, está dizendo, porque eu desci do céu. Quem? Jesus Cristo. Repetindo, está dizendo aqui, ó. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. A vontade que Jesus faz é fazer a vontade do Pai. Mas se você pedir em nome de Jesus, entrega a sua vida completa na presença dele. Peça perdão dos todos os erros, todos os pecados, tudo que não foi correto no Senhor. Os nossos Jesus Cristo certamente perdoaram os seus pecados. E ele vai falar com o Pai, seja feita a tua vontade. Isso não é uma palavra complexa que eu estou falando. A palavra está dizendo aqui, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quem me enviou Jesus? A saber, Deus. Você está pedindo as bênçãos de Deus na sua vida? Peça, a saber, em nome de Jesus. Nós estamos neste momento, não estou falando qual que é a sua religião. O próprio Jesus Cristo, quando você declara que Ele é o seu caminho e a vida, e se nem Ele, sem Ele, nada poderá ser feito, então você já confiou nele. Mas se você não confiou, que é o único caminho de salvação, de propósitos maravilhosos na sua vida, ou na sua família, ou em todas as coisas que você está buscando, se não for feito, não seja feita a vontade do Pai. Isso que está escrito aqui dentro da palavra de Deus. Repetindo de novo, na parte B. Mas a vontade daquele que me enviou. Quem me enviou? Deus enviou o seu Filho. E o caminho de tudo que você buscar, a sua vida, você não tem outra alternativa. Pedir em nome de Jesus. E a palavra é poderosa dizendo ainda, e a vontade do Pai, que me enviou é esta. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção no versículo 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Irmão,
Deus é perfeito. Deus nos sendo presente, maravilhoso. Quando um homem, uma mulher está pedindo diante de Deus, pedindo os propósitos das coisas dessa terra, seja pedindo a Deus minha casa, me dê minha família, me pede esse, aquilo, outro. Mas se você não tem um propósito na sua vida, morar na presença do Senhor, Deus não vai dar crédito. Porque a palavra do Senhor está falando aqui no 39. A vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Perca a sua salvação. Que adianta Deus abençoar você nas suas bens materiais, nos intelectuais e todas as coisas dessa terra, e você perder a sua salvação? A palavra do Senhor está dizendo aqui, ó, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Ressuscite. Não importa se está com vida ou se morreu, mas que seja na presença de Cristo. Seja salvo. Que não o propósito de você fazer a vontade contrária à vontade de Deus, não. Todos os bens materiais que você buscou diante, em nome de Deus, você conquistou, mas perdeu a sua salvação. Deus não quer perder nada. Deus quer te abençoar você em todas as áreas que está buscando, em nome de Jesus. Mas que você permaneça na presença do Senhor. E a palavra está repetindo aqui, na parte B. Mas que ressuscite no último dia. Não basta nós buscar a vontade de Deus no seu coração, no seu propósito, na vida pessoal. E a vontade que Deus quer fazer na sua vida não é apenas uma meia propósito no seu coração. Eu quero as bens materiais, mas eu não quero a minha salvação. Deus não vai dar nenhum nem outro. Porque primeiro você não merece, porque você não chamou, não pediu. Mas aquilo que você pediu, Deus não vai dar, porque você não obedeceu. E a palavra do Senhor está dizendo ainda poderosamente, meu irmão, cada um de nós vamos saber viver uma vida diante de Deus. Não esqueça, você, meu irmão, minha irmã, muitas vezes, muitas pessoas, não estou falando de qual ser religião, não. Você só lembra em nome de Deus, ou outros deuses, mas você nunca esquece, nunca lembra. Em nome de Jesus, me cura, me liberta, me restaura. Você nunca falou. E vai passando, sofrendo, desesperadamente, de todas as áreas, porque você simplesmente não clamou em nome de Jesus. E nada pode ser feito para Deus a não saber, se o Filho não te permitir. Em nome de Jesus. Eu gostaria, no versículo 40 agora, meu irmão, minha irmã, está dizendo aqui, João 6, capítulo 40, dizendo assim: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta. Toma bastante atenção. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Você pode perceber, meu irmão, minha irmã, a palavra está dizendo aqui, ó, por quanto a vontade daquele que me enviou é esta. Eu estou grifando, estou repetindo, meu irmão, minha irmã.
Que às vezes as pessoas não percebem. Simplesmente você falar, pedir o nome de Deus é o suficiente. Ou se você fala em nome de Jesus, que seja feita a vontade dele. A vontade não é de Deus, não, de Jesus, não, é do Pai. O dia e a hora, e quando, e como, a vontade é do Pai. O próprio Jesus Cristo falou com o Pai, quando está no momento da grande aflição de ser crucificado. Ele disse, se for possível, faça de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas seja a vontade do Senhor. Tudo que você pedir em nome de Jesus, meu irmão, não faça a sua vontade, mas seja feita a vontade do Pai. E assim será feito. E a palavra diz, continuando dizendo assim, que todo aquele que vê o Filho, você conhece o Filho de Deus? Talvez você não viu, mas sabe que existe, que é Jesus Cristo. A palavra está falando que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Se você tem a vida eterna, meu irmão, Deus já te deu tudo. Porque o tempo de vida materiais que nós temos aqui da Terra são muitos anos. Quem sabe 50 anos, ou 30 anos, ou 80 anos, não importa. Vai perecer, vai acabar. Mas a vida eterna é eterna. Deus, que nós sejamos homens, mulher, perfeita, agradável aos olhos do Senhor, uma vida eterna na presença do Pai. Não peça a Deus as coisas materiais, mas que seja feita a vontade do Pai completa na sua vida, em nome de Jesus. E dizendo ainda, e eu o ressuscitarei no último dia. Todos aqueles que se pedir ao Senhor, tudo que você pediu em nome de Jesus e permaneceu. Muitos propósitos que você colocou não era vontade de Deus, mas que você permaneceu na presença dele, Jesus Cristo, ao Pai. Ele permaneceu a vida do dia do juízo. Ele vai estar te dando para você. Você será ressuscitado. Seja mulher, seja você homem. Ressuscitar e morar na presença do Senhor na eternidade. É muito importante, meu irmão, saber que a poder e a graça do Senhor não é por acaso, é perfeita, agradável a vontade do Senhor. Eu sei que você está pedindo ao Senhor na sua vida, a sua saúde e todos os propósitos do seu coração. Mas tudo que você pedir será feito à vontade do Pai. Muitas vezes, o propósito de um homem está passando em grande luta, ou mulher, jovem, adolescente, idosos, clamando que seja curado, que seja fortalecido. Mas não seja feita a tua vontade, você, meu irmão, minha irmã, mas seja a vontade do Pai. Mesmo que você pediu em nome de Jesus, se o propósito do Senhor não é que você seja curado, que você será salvo no juízo final, ressuscitar, no ressuscito, último dia. Isso é o propósito de Deus. Deus é a autoridade máxima em todos os lugares do céu e da terra. E nós não podemos questionar. A vontade de Deus é suprema, extraordinária. Ninguém não pode interferir o propósito dele na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. E neste momento, meu irmão, todos nós, tudo que você buscar, seja feito à vontade do Pai, através do Filho, a saber, Jesus Cristo na sua vida. Não tem outro caminho. Ele é o caminho da vida
e a morte, e tudo mais que ele criou, que é propósito de Deus. E nesse momento da gente orar, eu peço para você, vamos ler aqui mais um versículo poderosa para a gente orar. Lá no Salmo 37, no versículo 34, confiar um pouco da confiança do poder de Deus nas nossas vidas. Que está dizendo aqui, ó, Salmo 37, 34. Espera no Senhor e guarda o seu caminho. Nós temos que aguardar a vontade de Deus. Não é na sua vontade. E te exaltará para herdares a terra. Todas as dádivas do Senhor têm derramado naqueles que confiar nele. Deus coloca herança na terra, na vida daqueles que confiaram nele, clamando a ele. Isso é a palavra que Deus está falando na vida de cada um de nós. E continuando ainda, tu o verás quando os ímpios, olha a coisa muito forte, e tu o verás quando os ímpios forem desraigados. Significado aqui, meu irmão? Todos aqueles que não confiaram no poder de Deus, a saber, Jesus Cristo na sua vida, a própria palavra do Senhor está falando, tu verá quando os ímpios forem desraigados, seja destruído. É preciso cada um de nós buscar ter uma vida na presença do Senhor e morar na vida eterna, na presença do Senhor. E aqueles que não permanecer na vida do Senhor será queimado, destruído, raigado. Então tenhamos, cada um de nós, você, meu irmão, minha irmã. Essa palavra não é palavra de falar doce, mel, não. Nós estamos pedindo todos os dias, clamar ao Senhor em nome de Jesus. E tudo seja feito à vontade dele, Jesus Cristo, em nome do Pai. A própria palavra do Senhor está falando aqui, ó. No João 6, 39, para a gente orar definitivamente, dizendo que a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que tenha no último, ressuscite no último dia. Isso 39. De novo, no 40, dizendo aqui, ó, o Filho crê nele, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O propósito da vida de cada um de nós, meu irmão, não é apenas ter uma vida terrena de riqueza ou de saúde maravilhosa. O que importa é morar na presença do Senhor para a eternidade. É uma grande verdade. Eu tenho as minhas provações que eu tenho passado, mas não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor na minha vida. O próprio apóstolo Paulo falou que ele foi clamando, orando, falando com Deus, em nome de Jesus. Que se for possível, afaste-me esse cálice. A cálice não, que o espinho da carne, que estava desesperadamente na vida de Paulo. O próprio Jesus Cristo falou para ele, a tua graça te basta. O propósito de Deus é diferente do propósito da vida de você, meu irmão, minha irmã. Nós. A vontade do Senhor que vale, que é importante. Vamos ter a nossa vida completa na presença do Senhor, poderosamente em nome de Jesus. Amém? Eu peço, cada um de você, meu irmão, minha irmã, essa mensagem não é necessariamente que seja uma palavra de
maravilhosa, doce, mas é uma verdade. Se você quiser, leia de novo essa mensagem, no João 6, 37 ao 40. Ou se deu sentido no seu coração, Deus vai falar muito mais. Mas você sabe, tudo que você está buscando, seja feita a vontade de Deus na sua vida. A saber, em nome de Jesus. Ninguém pode pedir a Deus a não saber, se não for Jesus Cristo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho pedido para você, que antes da mensagem, para a gente orar, interceder, Deus possa nos abençoar grandemente na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. E todas as pessoas, ó Pai, todas as pessoas estão pedindo oração, clamando, restaurando, fortalecendo, tudo nas áreas buscando, ó Pai. Seja feito em nome de Jesus, meu Pai. Faça a graça, a bondade do Senhor na vida deste homem, nessa mulher, esse jovem, esse adolescente, essa criança, quem sabe até recém-nascido, ou pessoa da idade mais avançada, Pai. De toda a luta, toda a provação que tem passado na vida deles, meu Pai. Muda a história, seja feita a vontade do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor cura, liberta, restaura, fortaleça o homem, a carne, o espírito. Seja feita a vontade do Senhor na vida deles, meu Pai. Senhor, eu peço, Pai, que todos aqueles que estão clamando, orando, pedindo urgentemente o poder de Deus, em nome de Jesus, seja feita a tua vontade, Pai. É que eu te peço, seja feita hoje e sempre. Amém.